Oiê, meu nome é Tarine, mas você pode me chamar de Tari. E aqui nesse canal a gente fala sobre literatura, sobre a vida e sobre o que mais dá na telha. E no episódio de hoje vou mostrar pra vocês todos os caderninhos que eu estou usando atualmente. Então vai ser um vídeo de como eu uso esses cadernos e vai acabar sendo uma maneira de dar dicas pra vocês de como vocês podem usar aí esses cadernos que estão pegando poeira, que eu sei que tem muita gente que compra caderno e tem dó de usar. O primeiro tipo de caderno que eu uso são os cadernos de captura, que eu chamo de tudão, porque nesses cadernos eu posso colocar tudo, né? Assim, tudo que vier à minha mente, pensamentos, ideias, listas. É um caderno que eu costumo chamar, né, de penseira. Sabe a penseira do Dumbledore em Harry Potter? Então, é ali que ele coloca todos os pensamentos e depois vai fazendo conexões ali, consegue ver, né, visualizar, porque tá materializado de alguma forma, e consegue fazer conexões e entender o que tá se passando na cabeça dele. Então, pra mim, esses são meus cadernos penseira, meus tudão, e são cadernos de captura também. Eu vou capturar o que tá na minha mente e colocar nesses cadernos. O caderno que tem sido o meu modelo favorito para esse tipo de caderno aí que eu expliquei para vocês são esses caderninhos pequenos, costurados. Esse aqui foi o último que eu preenchi, então tem milhões de coisas aleatórias aqui. Esses conteúdos acabam sendo usados em outros cadernos e viram um post, viram um vídeo pro YouTube, enfim. Então é um caderno que eu levo comigo na bolsa. E aí eu tenho usado para eles não estragarem, porque assim, eles são mais frageizinhos, né? Não é uma capa dura, é uma capa meio que de papelãozinho, assim, e tal, papel cartão. Eu tenho usado essa case aqui, que é da marca A Craft. Ela tem umas pastinhas, eu tenho uma pasta aqui que tem até foto da minha família. E aí eu tenho colocado aqui dois cadernos. Peguei um pontilhado e um caderno pautado, que é da mesma marca desse aqui. Esse aqui eu comprei, acho que na Estúdio Z, que é uma loja de calçados que tem aqui na minha cidade, super baratinho. E vieram esses dois cadernos, esse aqui é pautado. E aí também tem uma pasta craft aqui que eu coloquei uns cartões, esse aqui tá escrito "Acredite, você é mais forte do que imagina". Um pouco de motivação, não é mesmo? Aí aqui eu tenho umas fichas pautadas coloridas. Tenho também coisa que eu sempre esqueço de levar para os lugares, que é marcador, né, de página. Então eu tenho esses dois aqui de imã super fofinhos, comprei na Almini. Então aqui tem uma caneta que eu gosto, que é uma 07 da Papermate. E aqui tem outro cartão. Existe potência em tudo que você realiza. E aí também eu tenho aqui na pastinha, que é uma pastinha slide que tem aqui, eu tenho flags, que é outra coisa que eu às vezes esqueço de levar comigo quando eu saio por aí. Então esse tem sido o meu caderno de todo dia que vai na bolsa comigo, mas ele também, quando tá em casa, ele fica do lado, pra que se eu tiver algum pensamento, enfim, eu já coloco aqui. Então é aquele tipo de caderno que quando você tá na dúvida onde que eu anoto tal coisa, você pode anotar nele. E são anotações muito bagunçadas e muito aleatórias e muito variadas, que muitas vezes eu pego o que tá bruto aqui e desenvolvo em outro caderno, como eu já disse, geralmente o Bullet Journal. Outro caderno que eu comecei recentemente, que também é meio tudão, assim, ele que devia ser o tudão e aquele lá devia ser o tudinho, né, pensando agora. Mas enfim, é esse caderno enorme, eu comprei ele na Amazon. Ele tá escrito Graph Paper Notebook, porque ele tem as folhas quadriculadas. E esse caderno, ele virou meio que um lugar para despejo mental, assim. Então, eu tava totalmente perdida com a minha organização, então eu fiz um mapa mental de organização, então eu coloquei aqui o que eu quero, o que eu preciso para me organizar e tal. Foi a partir daqui que eu criei o meu Bullet Journal, então foi muito importante. O meu ciclo de estudos também tá aqui. Eu tenho uma parte de objetivos, que eram atividades do livro Método Bullet Journal, que foi incrível, inclusive, li esse ano, recentemente até. Um ciclo de estudos que eu tava fazendo, então assim, às vezes eu preciso de mais espaço do que esses cadernos pequenininhos pra realmente assentar, né, o que eu tô pensando, tentar planejar alguma coisa, pegar esse caos interno e dar algum sentido pra ele.
Depois eu tenho esse caderninho aqui que eu comprei na Book Depository. Parece que eles não estão mais mandando pro Brasil por conta de tudo que aconteceu com a pandemia e tal, infelizmente. Eles mandavam pro Brasil e o frete era gratuito. E nesse caderno aqui ele também tem folhas quadriculadas. Esse talvez seja o meu miolo favorito. Então esse é um caderno de inspirações. Então aqui eu tenho várias citações e fragmentos de coisas bonitas que eu leio ou que eu encontro por aí. E aí ele acaba se tornando meio que um lugar onde eu coloco essas citações e escrevo por que aquilo me tocou, por que que eu resolvi guardar aquilo, né, salvar nesse caderninho. E aí ele é uma coisa mais emocional, assim, eu diria. Não é algo que eu coloco aqui pensando, isso vai ser útil no futuro. Ainda que seja útil pra me inspirar, e eu vou, enfim, colocar essas citações em outros lugares, no meu journal, no meu diário principal. É uma coisa mais, assim, instintiva, de, isso me tocou e eu preciso guardar em algum lugar, e aí eu guardo aqui nesse caderninho. Depois eu tenho esse caderno aqui da Ótima, eu tenho um tour por esse caderno, e basicamente as coisas continuam as mesmas, mas ele ficou realmente só pra planejamento de leituras, e tenho cronogramas, tenho livros comprados desde 2019 aqui, que eu vou riscando conforme eu vou lendo, pra ter uma ideia de quanto eu compro, quanto eu leio e tal. E esse aqui é o Moleskine, também comprei no Book Depository, quando eles mandavam pro Brasil. E ele é um Moleskine Expanded, então ele tem 400 páginas. E aqui eu tenho um caderno de resenhas, como se fosse um diário de leituras mesmo, mas eu não escrevo aqui enquanto eu leio. Eu escrevo depois que eu já li o que ficou daquele livro pra mim. Então eu escrevo as informações do livro, que são basicamente, eu até anotei aqui, autor, quando eu comecei, quando eu terminei, qual a primeira edição daquele livro, qual a editora, o país, a classificação, a sinopse, as minhas impressões e citações. Geralmente uma ou duas, assim, pelo menos uma. Então aqui eu tenho minhas anotações sobre a Filha Perdida, eu escrevo muito, como dá pra ver aqui. Eu tenho citações, eu tenho, enfim. Eu geralmente escrevo mais de preto aqui, não tem muito colorido nesse caderno. Mas é como se fosse um livro das minhas leituras. Então eu gosto que seja um caderno costurado e tal, e não um caderno reposicionável como o de planejamento. Eu tenho esse caderno inteligente aqui, de tamanho médio, eu coloquei discos grandes nele. E aqui é o meu caderno de aprendizados, que é o Commonplace Book. Commonplace Book é um caderno de referências no qual você vai anotar tudo de conhecimento que você deseja lembrar para consultar no futuro. Então aqui, ao contrário do meu caderno de inspirações, que é uma coisa mais emocional e impulsiva, vamos dizer assim, aqui é mais pensado, tipo, eu quero anotar esse conhecimento para poder lembrar e para poder folhear essas páginas e retomar o que foi aprendido. Então eu dividi ele em algumas categorias e eu tenho cursos e palestras aqui dentro, eu tenho também leituras de ficção, não ficção e livros teóricos. E eu tenho uma parte maravilhosa que eu amo, que é de outros conteúdos. Então eu posso colocar um vídeo no YouTube, um discurso, um post no Instagram, stories. Então essa parte aqui é bem livre. Eu tenho inclusive aqui anotações de filmes e documentários que eu assisto. Aí eu coloco as minhas impressões. E isso que é muito importante no Commonplace Book. É você colocar aquela referência, né, aquelas informações que você quer guardar, mas também colocar por que você salvou ali, né? Também colocar seus apontamentos e as suas opiniões, e assim você vai criando conexões e tal. É um caderno essencial que eu recomendo muito que vocês tenham, porque é muito bacana ver todo o seu aprendizado ali, e a gente esquece, não tem jeito. Falando por mim, às vezes eu ficava indo ver o mesmo vídeo no YouTube 70 vezes pra relembrar aquilo quando eu poderia ter anotado, e hoje em dia é o que eu venho fazendo. Como por exemplo aqui um vídeo de um canal que eu amo, o Overall Adventures. Eu coloquei aqui o conteúdo e enfim, agora eu posso só olhar o meu caderno. Se tiver sem internet, eu posso olhar aqui e voltar a relembrar aquilo. Então é um caderno importantíssimo da minha coleção. E aí os dois mais de todos, os mais essenciais,
são os meus journals. Então eu tenho Bullet Journal, eu comecei esse ano, eu li o livro do Ryder Carroll, ele tava por aqui, mas enfim, vou colocar a capinha pra vocês verem. E lá ele explica, né, o método Bullet Journal, esse é o título do livro. Eu já tinha feito um bujo em 2019, mas não seguindo o método, e foi muito maravilhoso pra mim saber que ele anota aqui os dias conforme eles vão acontecendo. Então, em tempo real, você não faz uma estrutura da semana, você vai focando no dia, e eu precisava muito disso, de focar no meu dia, focar nos meus horários, pra poder entender o que eu tô fazendo. Eu também coloco um símbolozinho de coração pra coisas pelas quais sou grata, e isso tem me ajudado muito a ver significado nas pequenas coisas e perceber como meus dias são valiosos, porque às vezes a gente acaba não sabendo, né, não tendo esse norte de tudo que a gente tá vivendo. Então, além de relembrar, eu posso saber o quanto aquele dia foi positivo, por mais que eu talvez a minha memória tenha me enganado e eu lembre dele de outra maneira. E aqui eu tenho coleções também, então eu tenho filmes que eu quero ver, prioridades de leituras. E isso me ajuda a não ter milhões de decisões pra tomar e ficar perdida, ou ficar zapeando ali num serviço de streaming e acabar perdendo o maior tempo. Então esse caderno é um guia, assim, pra mim. E ele tem funcionado maravilhosamente bem, não consigo mais viver sem ele. E aí o principal de todos é o meu journal principal, que é o meu diário. E aqui eu tô usando esse aqui da Essentials, eu esqueci de falar. A marca desse aqui é Rhodia, e é um caderno sensacional. Ele já vem com espaço pra você fazer o sumário e as folhas todas numeradas, e tem um espaço também pra você planejar o ano, né, os meses, que é o registro futuro do Bullet. E ele é incrível, vem com 2 fitinhas também, mas ele tá muito caro na Amazon atualmente porque o dólar aumentou. Não dá pra pagar o preço que eles estão pedindo. Na época que eu comprei não era esse preço que você vai achar aí na Amazon. Enfim, outro que eu comprei no Book Depository foi esse aqui da Essentials. Na verdade, Essentials seria meio que o tipo, porque a marca é Peter Popper Press, que é a minha marca favorita pra journals. Eu prefiro cadernos pra journals, tanto o bujo quanto o meu diário. Eu prefiro cadernos assim de brochura, eu acho mais confortável. Eu amo a ideia de ter livros da minha vida na minha estante, então eu prefiro. É a primeira vez que eu uso um caderno tão pequenininho assim, né, comparando com o bujo, pra vocês verem. E eu tô gostando, porque eu acho que eu vou terminar ele rapidão, e isso é satisfatório, mas ao mesmo tempo eu sou uma garota A5 e pra cima, assim. Eu acho que eu prefiro cadernos maiores pra fazer journals. Vamos ver o que eu acho até o final. Então aqui no meu diário eu tenho arte, eu tenho desabafos, eu tenho sentimentos. Eu gosto muito da palavra journal porque, ao contrário do diário, que dá essa ideia de que você tem que escrever todo dia, que você tem que falar sobre fatos, journal é algo que me remete mais a falar sobre os meus sentimentos. É uma coisa que me ajuda demais. Eu acredito que isso me torna mais criativa, ao mesmo tempo que é um arquivo das minhas memórias. Esse é o meu diário de número 14, então eu tenho vários outros aí que eu folheio e eu fico maravilhada vendo como as coisas são, como as coisas às vezes se repetem, e como eu era uma pessoa no passado e eu sou outra agora, e como é a minha construção. Escrever um diário é sobre a jornada e não sobre o destino. É sobre estar presente, mesmo pensando no passado e pensando no seu eu futuro, de certa forma. Então é lindo pra mim, eu amo de paixão, vou fazer mais conteúdo sobre isso pra vocês. Eu fiz um videozinho pro Reels lá no Instagram mostrando como eu comecei esse diário. Eu vou fazer outros vídeos mostrando mais cadernos, porque eu vou fazer meu vídeo do material escolar, então tem outros caderninhos aí que eu uso pra isso, né, pra estudos, enfim, faculdade e tal. E vou fazer um vídeo separado para os meus diários, minha coleção de diários, tanto os escritos quanto os que estão em branco esperando para serem usados. Não esqueça de dar like, me siga lá no Instagram para ter mais conteúdo sobre caderno, literatura, enfim, sobre palavras, que é o que eu amo, minha paixão. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Também vou deixar meu link da Amazon, caso você queira comprar algum desses cadernos. Eu ganho uma pequena comissão se você comprar pelo meu link e você não paga nada mais por isso. Então você ajuda o meu canal e meu trabalho na internet. É isso!
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.